Hoje eu estava aqui à tarde orando ao Senhor e me colocando na presença dEle de forma intencional. E, irmãos, a presença do Senhor Jesus, ela estava real naquele momento. E ela está real nesse momento. Porque normalmente, quando nós estamos orando, a gente sente a presença. Muitas vezes são anjos, muitas vezes é o próprio Deus. Mas hoje, de forma específica, o Senhor Jesus, Ele se revelou: sou eu mesmo que estou aqui essa noite. Amém, irmãos? Então é um privilégio. Saiba que o Senhor Jesus, Ele está aqui na casa dEle para nos ensinar algo tão importante a respeito da palavra dEle. Hoje o nosso tema é: Jesus nos ensina a perseverar na oração. Jesus nos ensina a perseverar na oração, irmãos. Irmãos, a oração, ela é a nossa arma poderosa contra tudo e contra todos. Não há arma, falando espiritualmente, não há arma mais poderosa do que a nossa oração. A oração, ela muda história. A oração, ela abre os céus. A oração transforma a vida de pessoas. E é por isso que o Senhor Jesus trouxe esse tema para essa noite. E é por isso que eu entendi que Ele se revelou de forma palpável. Sou eu que estou essa noite. Porque como o tema está dizendo, Jesus nos ensina a perseverar na oração. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo de oração, de vida de oração. Jesus, Ele sendo Deus encarnado, deixando o seu trono, descendo aqui na terra, Ele dá o exemplo para nós de vida de oração. Se o próprio Deus nos ensina isso, irmãos, se o próprio Deus pratica isso, se o próprio Deus faz questão de deixar isso tudo registrado, quem somos nós para ficarmos sem oração? Porque perseverar, irmãos, é confiar que a oração ela está sendo ouvida por Deus. Perseverar é confiar que a oração ela chega, ela toca aonde nós não chegamos, aonde nós não podemos tocar. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém com a sua mão linda pode tocar o coração de Deus? Não. Mas através da sua oração, sim, você pode tocar o coração de Deus. A oração ela é muito importante, irmãos, principalmente perseverando nela. E hoje o Senhor ele quer falar conosco a respeito de perseverar, de ter perseverança. Perseverança significa persistir firmemente em algo. Está ali persistindo, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de obstáculos, mesmo até que demore para chegar aos resultados. Isso é perseverança. Perseverança é a capacidade, irmãos, de continuar tentando, mantendo, sabe o que? A constância. Hoje é muito difícil. Nós estávamos até conversando, acho que ontem ou hoje, a constância. Muita gente inicia as coisas, dá um start, começa. Porque o começo é tudo eufórico, o começo é tudo vamos, vai dar certo. Mas persistir, ter uma constância, é nesse momento, irmãos, que muitos param pelo caminho. Então nós entendemos que a perseverança, ela é a capacidade de nós continuarmos tentando, de nós mantermos a nossa constância e a determinação em algo, em algum objetivo.
ou até mesmo cumprir um propósito de Deus. É por isso que, em outras palavras, perseverar é não desistir. É não desistir, mesmo que o cenário esteja todo ao contrário, mesmo que a sua visão não esteja vendo nada. É não desistir. A Bíblia nos ensina, irmãos, que perseverar, a perseverança é uma virtude espiritual. E tem uma passagem no livro de Romanos, capítulo 5, 3 e 4, que diz: a tribulação produz o quê? Perseverança. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, ela produz o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado nos traz a esperança daquele que não nos decepciona. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz que feliz é o homem que persevera na provação. Olha o qual Jesus está nos mostrando, o próprio Senhor está nos falando a respeito da perseverança. E Ele vai falar muito mais conosco hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 11, a minha tradução é NVI. Lucas 11. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele nos ama. Amém? Jesus, Ele nos ama. Assim como a Gabi ministrou aqui, o seu amor é incondicional. E nós amamos a Jesus. Nós estamos aqui por causa dEle e para Ele. Amém? Todos acharam? Lucas 11, nós vamos ler aí do 1 até o 13. Diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não deixeis cair em tentação. Ou seja, Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso. Versículo 5, e é aqui que nós vamos trabalhar na pregação. Então ele lhe disse, Senhor Jesus, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode. Ou seja, quem estava dentro da casa: não me incomode. A porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e dar-lhe o que me pede. Eu lhes digo, ou seja, o Senhor Jesus, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso, lhe digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta.
Pois todos o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Lemos a Tua palavra e pedimos ao Senhor, Papai, que nesse momento traga-nos entendimento, sabedoria e a revelação do Espírito Santo para as nossas vidas. Papai, que nesse momento nós venhamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Nós agradecemos porque a Sua presença, ela é real nesse lugar. Nós agradecemos porque nós estamos aqui, Senhor. A casa é Sua, Senhor. A igreja é do Senhor, o ministério é do Senhor. Por isso, Papai, faça aquilo que o Senhor quiser. Faça aquilo que lhe provém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem toda a liberdade em manifestar a Tua glória, o Teu poder aqui nesse lugar. Senhor, traga cura, traga libertação, traga transformação. É o que nós te pedimos, Pai, essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto, irmãos, aonde começamos a leitura falando que Jesus estava orando. E os discípulos perguntaram para ele, para que ele ensinasse eles a orar. Provavelmente, esse discípulo foi André, que era um dos discípulos de João Batista. Mas, irmão, o negócio aqui não está em quem pediu, mas na história em que Jesus, ele usa como exemplo, que um amigo vai até um amigo recebe outro amigo, e por ele não ter nada, irmãos, ele fica desesperado, porque ele sabe que naquele tempo não tinha carro, não tinha ônibus, né? Normalmente as pessoas andavam a pé. E quando tinha um cavalo, um burrinho, mas a caminhada era muito longa, às vezes era dias, semanas. E as pessoas sentiam muita fome, gastavam muita energia. E aquele amigo chegou, de repente, ele estava despreparado. E ele corre na casa de um amigo, de um vizinho ali, amigo dele, para solicitar, para pedir emprestado pão. Só que ele se depara com uma porta fechada, já era meia-noite, já era tarde. E quando nós olhamos aqui, a impressão, às vezes, que dá, é que esse vizinho, ele foi um cara ruim. Mas nós temos que entender e colocar a nossa cabeça na época, como eram as casas da época. Normalmente as casas tinham um cômodo apenas. Era tudo aberto. No máximo 2. E quando chegava a noite, se estendia ali uma espécie de uma esteira, alguma coisa ali, para que eles pudessem dormir. Então imagina você dormindo com a sua família, com seus filhos, tudo escuro, não tinha energia elétrica, e alguém bate na sua porta e fala assim: ó, estou precisando de pão, me empresta 3 pães. Até você levantar, sem tocar em alguém, tem que passar por cima, tem que acender ali uma candeia, tem que acender um fogo, não tinha fósforo. Ir até o lugar onde tinha pão, pegar o pão, voltar. Então era muito complicado isso. É por isso que ele fala: olha, eu não posso, não me incomode. A porta já está fechada, nós já estamos dormindo. Mas a palavra nos mostra que de tanto ele importunar, e o próprio Jesus ele fala aqui, que o seu amigo
acabou levantando e dando até muito mais do que ele pediu. Essa é a história que nós vamos trabalhar essa noite. Essa perseverança, esse foco a respeito da nossa oração, a respeito daquilo que o Senhor tem para nos ensinar essa noite. E, irmãos, não tem outro caminho para mudança de vida, é só o Senhor Jesus. Uma mudança completa, radical e verdadeira. É só estando na presença de Deus. E estar na presença de Deus requer que nós tenhamos uma vida de oração. Amém, irmãos? Então nós vamos trabalhar alguns pontos que o Senhor tocou, que o Senhor ministrou sobre a minha vida. E o primeiro ponto que eu trago para nós nessa noite, a importância de um amigo verdadeiro. Olha que Jesus ele começa falando, suponha que um de vocês tenha um amigo. Um amigo que você recorra e vai à meia-noite atrás desse amigo. Ou seja, aqui já há uma qualificação. São todos amigos que você pode recorrer? Se você começar a pensar aí, olhar na tua agenda, olhar no teu WhatsApp, você já vai descartar quase todos. Então a importância que nós temos, a importância que o Senhor nos mostra de termos amigos verdadeiros. Amigos que nós possamos recorrer a Ele a qualquer horário. Irmãos, ontem nós tivemos em um congresso, na parte da manhã, e o pastor falou algo que é interessante, e é verdade. Ele disse assim, olha, há coisas que nós podemos escolher, há coisas que nós não podemos escolher. Quando nós casamos, nós escolhemos, né? Escolhemos a esposa, escolhemos o esposo, mas aquele cunhado chato vem junto. Esse não tem como escolher, ele vem no pacote. Então, podemos escolher algumas coisas, mas outras fazem parte do pacote. Porém, o amigo somos nós que escolhemos. Somos nós que decidimos com quem nós andamos. Somos nós que decidimos com quem nós compartilhamos a nossa amizade. Por isso o Senhor mostra a importância de um amigo verdadeiro. Porque o amigo verdadeiro, ele fala a verdade. O amigo verdadeiro, ele mostra que a amizade, ela não é só aquele oba-oba, não é só questão de agradar, mas é falar com amor. Mesmo uma coisa difícil, o amigo, ele fala. O amigo, ele toca em assunto para que seja resolvido. Esse é o amigo verdadeiro. A verdadeira amizade, ela traz crescimento para ambos. O próprio livro de Provérbios diz que, assim como o ferro afia com ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, a amizade, ela traz, uma amizade saudável, ela traz crescimento. Porque bons amigos nos desafiam, nos corrigem, principalmente espiritualmente. Amigo verdadeiro, ele é leal, ele é fiel a você. Amigo verdadeiro você pode contar, principalmente nos momentos das adversidades. Porque como se diz o ditado, nas vacas gordas, todo mundo vira seu amigo. Mas nas vacas magras, aí se revelam os seus irmãos. Porque uma amizade se transforma em irmão. Amizade, irmãos, é o apoio, é a força que nós precisamos diante das dificuldades. Porque o amigo verdadeiro, ele está do seu lado. Como nós falamos, um amigo verdadeiro você pode contar com ele a qualquer horário, a qualquer momento.
a qualquer situação. É por isso que o Senhor trouxe a questão da amizade, irmãos. Com quem nós temos andado? Quem é o teu círculo de amizade? Quem são as pessoas que você andam escutando conselhos? A Bíblia mostra muito para nós amizades verdadeiras e profundas. Nós vemos o exemplo de Davi e Jonatas, uma amizade cercada por lealdade, que durou até para a próxima geração. Davi, ele foi atrás de Mefibosete, filho de Jonatas, porque era uma amizade leal, verdadeira. A própria Ruth e Noemi, uma amizade fiel até na hora das perdas. Uma amizade fiel mesmo em um momento em que as duas perderam tudo. Se mantiveram fiéis ali. A Bíblia, irmãos, nos ensina que amigos são presentes de Deus para as nossas vidas, para nos fortalecer, para nos corrigir, para nos encorajar a mantermos firmes e fortes na fé, principalmente. Um amigo verdadeiro é aquele que permanece e edifica e fala a verdade do qual nós precisamos ouvir. Selecione os seus amigos. Selecione os seus amigos. Tenha amizades saudáveis. Amizades que te impulsionam a buscar mais. Eu olho para o texto, irmãos, e eu vejo o Senhor mostrando essa questão da amizade. Mas aqui entra o segundo ponto. Não só mostra a amizade, mas olha que interessante. Esse amigo importuno, ele sabia onde buscar o pão. Ele sabia onde encontrar o pão, ele sabia onde encontrar o alimento. Ele não saiu batendo de casa em casa. Ele não saiu à toa, vagando, procurando pão. Não, ele sabia onde tinha pão. Tem muitas pessoas buscando o pão da vida em lugares errados. Tem muitas pessoas buscando o pão da vida em lugares errados. Tem muitas pessoas comendo qualquer tipo de pão, sem se importar se é o pão verdadeiro. Ah, eu acho que é esse aqui, porque isso aqui é uma tradição da família. Ah, esse aqui, porque eu acho que é o certo. Eu acho que esse aqui é o que é lá de trás, e eu vou seguir, porque eu acho que é. Ou seja, buscando o pão da vida em lugares errados. Mas tem pior, irmãos. Tem pessoas que estão distraídas, sem saber aonde encontrar o pão. Elas estão tão distraídas com um monte de coisa, com um monte de afazeres, com um monte de vozes, com um monte de coisa na internet. É o fast food gospel. Comendo qualquer coisa. Não sabe, estão distraídas. Mas também tem pessoas que, por serem enganadas, estão machucadas e deixaram de buscar o pão da vida. Estão desacreditadas, porque alguém feriu, alguém machucou, alguém mentiu. Mas o Senhor diz, o próprio Senhor Jesus diz, ele diz o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. O próprio Senhor Jesus, ele declara, eu sou o pão da vida. Se nós cremos e acreditamos na Bíblia, é uma verdade que o próprio Senhor está dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na frase ele não colocou, olha, eu pertenço, nós somos, não, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ou seja, não tem outro lugar para buscar o pão da vida, senão na presença de Jesus, irmãos. Não tem outro lugar em que nós vamos saciar a nossa fome espiritual na presença de Deus. Nós não precisamos de homens, nós não precisamos de lugares, nós não precisamos de estátuas, nós não precisamos nada disso. Tudo está aqui na palavra de Deus. Jesus, ele é suficiente e o único. Mas tem pessoas buscando em lugares errados. Tem pessoas distraindo. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que nós achamos o pão da vida onde? Nas Escrituras. Nós achamos o pão da vida onde? Nas orações. Nós achamos o pão da vida onde? Nos nossos devocionais, nos nossos estudos. Nós achamos o pão da vida na igreja, nas células, na reunião de oração, no monte. Irmãos, busque o pão da vida. Ele é o pão da vida. Amém? Mas eu olho para o texto e ele mostra que nós precisamos sim selecionar os amigos, que nós precisamos entender e saber aonde buscar o alimento correto. Por quê? Porque esse homem aqui surgiu um problema inesperado. Ele recebeu a visita de um amigo viajante que chegou sem avisar. Ou seja, o terceiro ponto que eu quero trazer essa noite é que surgiu um problema inesperado. Ou seja, ele não estava esperando, ele não estava preparado. E é aqui que o Senhor mais falou comigo. Irmãos, não busque a Deus somente nas emergências. Não deixe para buscar a face do Senhor somente nas emergências. Somente quando você está no olho do furacão. O amigo, ele só busca o vizinho não pela amizade, mas ele busca pela necessidade. É por isso que ele vai atrás do vizinho. É pela necessidade que ele precisava. Assim como muitas pessoas acabam buscando a casa de oração pela necessidade. Apareceu a necessidade, apareceu algo inesperado. E aí ele busca. A nossa oração, irmãos, ela não pode ser fruto da necessidade. A nossa oração, ela tem que ser com a base na intimidade. Nós temos que ter o nosso alicerce da oração, de buscar o Senhor, irmãos. É pelo relacionamento que nós queremos com Ele. É pela intimidade que nós queremos ter com Ele. É por isso que nós precisamos buscar a face do Senhor. E não só quando o problema bate lá na nossa porta. Não só quando algo acontece. Mas nós precisamos, irmãos, buscar a Deus a todo momento. Nós precisamos ter uma vida de oração. Daniel, irmãos, quando foi lançado na cova, não deu tempo dele fazer oração. Mas ele era um homem que orava a todo momento. Ou seja, não foi a necessidade. Olha, Daniel, você vai ser lançado na cova dos leões. Espera aí que eu vou fazer uma campanha. Tem muita gente vivendo assim, irmãos. O problema bate na porta. Agora eu vou fazer uma campanha. Aí começa a vir domingo, terça, quinta, domingo, terça, quinta. Tem reunião no monte, tem não sei o quê. Vai, aparece. Aí resolve o problema. Aí some. Até aparecer outro problema. Irmãos, a nossa igreja, ela sofre um pouco, porque aqui no púlpito é falada a verdade. O que nós falamos aqui no púlpito não é para massagear ego de ninguém, mas o que nós levamos para a nossa igreja,
a direção de Deus para a igreja do Senhor é que vocês ganhem entendimento a respeito do que é verdade. Nós não fazemos aqui campanha para segurar pessoas, não. Nós não fazemos algo para segurar as pessoas aqui, não. Não, a nossa intenção é ensinar a verdade. Porque tanto eu quanto cada um de vocês tem a liberdade de falar com o Pai. Eu e vocês temos a mesma liberdade de falar com Deus. Lógico que é bom nós recebermos uma oração, é tudo certo, mas isso não pode anular o seu relacionamento com Deus. E a igreja, ela precisa se despertar, ter uma vida de oração. É por isso que o Senhor Jesus me trouxe essa palavra a respeito de oração. Não se mova pela necessidade, mas se mova pela intimidade com Deus. A intimidade, a graça, o prazer, o momento de estar na presença do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Agora tem um detalhe, irmãos. Se nem a necessidade te leva ao lugar de oração, então, meus irmãos, o problema é bem maior do que nós pensamos. Porque esse amigo, fica claro que o texto nos ensina que esse amigo ele vai importunar o amigo à meia-noite. Algo moveu ele. Mas tem pessoas, irmãos, que estão tão para baixo ou tão dependentes, que nem mesmo algo inesperado faz com que a pessoa venha se mover. Nem a necessidade faz com que a pessoa ela se entregue aos pés do Senhor. Nem as necessidades levam ela a Deus. E isso para mim é mais grave ainda. Porque tem aqueles que têm a necessidade, ok, recorre ao Senhor. Mas se nem a necessidade faz com que você recorra, então a situação ela é mais grave. E nós precisamos ajudar essas pessoas. Nós precisamos levar o amor de Deus para a vida dessas pessoas. Nós precisamos, irmãos, levar aquele que pode trazer a esperança para cada um deles. É nesse momento que eu vejo que existem situações que vêm para nos tirar da zona de conforto. Acontece às vezes alguma situação para nos tirar da zona de conforto, para nos mover. Porque muitas vezes a gente vai ficando, e a zona de conforto é boa, é agradável. Mas algo acontece. Algo acontece, em muitas situações ela vem de forma inesperada, para que nós venhamos buscar ao Senhor. Esse amigo importuno, ele foi à meia-noite, saiu do conforto da sua casa, ele não ficou de braços cruzados, esperando cair do céu. Ele não ficou de braços cruzados, esperando em Deus. Mas não, irmãos, as nossas atitudes, a nossa maneira de andar, o nosso posicionamento precisa ser igual às nossas petições. Tem pessoa que é campeã em pedir. Pede, 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 pede. Mas no dia a dia não faz nada. Não lê a Bíblia, não busca o Senhor em oração, não faz um devocional, não coloca a sua situação diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, não só esperar em Deus, mas nós precisamos nos movimentar. Não deixe a tribulação te paralisar. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que a sua arma poderosa é a oração. O inimigo ele tem esse entendimento que um joelho no chão, irmãos. O joelho no chão significa que as suas palavras estão no céu. E a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Então não deixe que a tribulação venha te paralisar. Não venha fazer com que você venha ficar dentro de casa.
que você venha ficar estagnado. Não! Que as tribulações, os problemas, tudo que acontece para que você venha desanimar, que isso venha ser um combustível para você buscar mais a Deus, para você buscar mais o Senhor. Que isso venha ser um combustível que nos impulsiona a buscar mais a presença do Altíssimo nas nossas vidas. Transforme em problemas, em combustível, irmãos, para acender a chama que está aí dentro. Transforma em combustível. Busca a Deus, irmãos. Saia dessa zona de conforto. Busque a presença de Deus. Mas olha que interessante, eu trago o quarto ponto aqui. Existe um obstáculo. Existe um obstáculo, existe uma porta fechada. E a pergunta que eu faço, quem é você na sua oração quando a porta está fechada? Quem é você e a sua oração quando a porta ela está fechada? A porta estava fechada e um amigo importuno fala em alto e bom som. O amigo que estava dentro diz assim: não me perturbe. Não me perturbe. Ou seja, dependendo do cenário, tem pessoas que se intimidam e elas chegam ao ponto de não orar mais. Elas desistem. Se depara com a porta fechada. Se depara com uma voz que falava não. Irmãos, não é uma tarefa fácil quando a porta está fechada. Não é uma tarefa fácil quando nós queremos escutar o sim e ouvimos o não. Não é fácil, irmãos. Mas o que eu aprendo aqui é que nós não podemos nos mover. Eu e você não podemos nos mover de acordo com o que os nossos olhos estão vendo. Não se move, irmãos. Não se mova pelo que os teus olhos estão vendo. Não se mova pelo que os teus ouvidos estão ouvindo. Não. Não se mova. Mas se mova pela fé. Se mova pela fé perseverante. Persevere até você começar a ver o fim do túnel. Persevere, irmãos. A oração é a estrada que muitas vezes nós não vemos sinais nenhum. A oração é uma estrada que muitas vezes nós não vemos os sinais visíveis. Só que o mais importante é que nós estamos indo no caminho certo. Se você está buscando o Senhor Jesus na sua oração, você pode não estar vendo nada, mas você está indo no caminho certo. Ele é o caminho certo. Então há momentos que parece que não tem mais o que fazer. Há momentos que todos os nossos esforços parecem ser em vão. Mas orar, irmãos, orar é isso mesmo. Orar é resistir, é perseverar sem desistir, até que nós venhamos escutar a voz de Deus. Quem aqui alguma vez já fez uma oração ou está passando por um momento que a impressão que dá que as nossas palavras não passam do teto? Tem momentos na nossa vida que é assim, irmãos. É comigo, é com você, é com qualquer um de nós. Mas o Senhor está dizendo assim: persevere. Não é essa porta fechada que vai fazer com que você desista. Não é essa porta fechada que vai fazer com que você pare no caminho. Continue orando, irmãos. Continue buscando. Continue falando com o Senhor. Tem filhos que estão perdidos, estão na droga, estão passando por momento. Não desista, por mais que você não esteja vendo mudanças. Você está orando pela esposa, você está orando pelo marido.
Parece que ele não muda, parece que ela não muda. Continue orando. Você está orando por alguém que cada vez mais que você ora parece que piora, parece que a porta nunca se abra. Continue orando. É o que o Senhor está dizendo hoje, essa noite. Continue a orar, por mais que os teus olhos não estejam vendo, por mais que os teus olhos estejam vendo somente a porta fechada, por mais que os teus ouvidos estejam só escutando. Não! Mas continue, porque Deus aqui Ele nos ensina que a oração não deve deixar-nos desanimar quando a resposta não é imediatamente respondida. Nós não podemos desanimar quando nós ainda estamos esperando. É necessário ser perseverante, irmãos. E olhando para o texto, olha que interessante. Ele está lá batendo na porta. Ele está dizendo, me empresta 3 pães. E o amigo está dizendo assim, olha, não me incomode. Repare, irmão, que o 5º ponto, eu quero falar que o amigo ele não podia dar o pão, não porque ele não tinha o pão. Porque em nenhum momento do texto ele fala assim, vai embora, não tem pão. Não. Ele simplesmente diz, olha, eu não posso te atender agora, porque a porta está fechada e todo mundo está dormindo. E ainda ele fala mais, eu não posso te dar o que você quer. Ou seja, é sinal que ele tinha o pão. Mas aqui eu vejo algo interessante que fala sobre tempo. Hora. Não é na nossa hora, não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor, irmãos. Ele tinha o pão. O Senhor é soberano. O Senhor tem todas as coisas. O Senhor pode fazer tudo. E por que muitas vezes nós pedimos, o Senhor não faz? Porque não é hora. Porque não é o momento. Esse homem, ele tinha o pão para dar, mas ele disse, olha, agora não é hora. E nós precisamos entender, irmãos, e quão é difícil entender. Eclesiastes 3. Quão é difícil nós entendermos que há um tempo de Deus para todas as coisas, irmãos. O Senhor nos ensina lá em Eclesiastes 3, versículo 1, que para tudo há uma ocasião e um tempo determinado, um tempo para cada propósito, determinado para cada propósito. Nós queremos manter o controle, nós queremos resolver rápido, nós queremos ver uma ação rápida. E muitas vezes o Senhor está trabalhando em nós, para que nós possamos estar prontos para receber aquilo que Ele tem. Ou seja, irmãos, não existe você plantar um pé de abacate e 1 semana, 2 semanas depois você queira comer o fruto. Existe um processo. E até mesmo para nascer o fruto, o galho precisa estar firme, porque senão não suporta o fruto. Há tempo para todas as coisas, irmãos. Há tempo para todas as coisas. Mas eu olho o texto, e mesmo ele negando, a palavra diz que, olha o que a palavra diz, versículo 8. Embora ele não se levante para dar-lhe o pão para o seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Ou seja, o 6º ponto, a perseverança, a insistência te leva à conquista. O Senhor Jesus, Ele está ensinando nessa parábola, irmãos, mas vamos ter maturidade para entender isso aqui. Pedir algo que esteja relacionado ao propósito de Deus. Ou seja, a perseverança, a insistência, ela te leva à conquista. Porque algo está acontecendo dentro da casa. O amigo importuno, ele está lá do lado de fora. Eu preciso de 3 pães, eu preciso. Mas o amigo do lado de dentro está falando, não, agora não. Eu quero trazer, irmãos, essa imagem, que mesmo esse homem do lado de fora, pedindo por socorro, me ajuda com 3 pães. Ele não imaginava, irmãos,
o que estava acontecendo lá dentro. Assim é as nossas orações. Muitas vezes nós estamos batendo na porta. Muitas vezes nós estamos clamando a Deus. Mas só Deus sabe o que está acontecendo lá dentro. É Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que sabe o que fazer e quando fazer, irmãos. Abraão, quando ele sai da sua terra, e Deus manda Abraão sair da sua terra. Mas Deus não falou assim, olha Abraão, pega assim, anda tanto, você vai chegar. Não, ele sai da sua terra. Sai da sua terra, Abraão. Ou seja, eu olho para a vida de homens como Noé, construindo a arca sem ter visto uma gota de chuva. Mas ele construiu. Eu vejo José, irmãos, José sonhando, mas a vida dele dando tudo errado. Ele estava sonhando algo grandioso, mas o que estava acontecendo era algo totalmente ao contrário. Mas eu vejo que Deus ele é fiel na vida desses homens, na vida dessas mulheres de Deus, que continuam ali com a sua fé, com a sua perseverança, com a sua oração, com a sua face a face com Deus. Persevere, irmãos, não desista. Se você está orando por alguém, se você está orando pela sua vida, se você está orando pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, por quem seja, e você não está vendo o resultado, continue orando. Continue buscando o Senhor. Continue buscando a Deus, porque para Deus nunca é tarde. Para o homem aqui, para esse vizinho, ele diz que é tarde. Para esse vizinho aqui, ele diz assim, olha, a porta já está trancada. Mas para Deus, irmãos, nunca é tarde. Para o homem pode ser, mas para Deus não é. Continue investindo. Continue buscando. Porque para um homem a porta pode estar trancada, mas para Deus tanto faz se ela está trancada ou se ela está aberta. Ele faz o que precisa ser feito do jeito dele, na hora dele. Então continue. Não é a palavra do vizinho ranzinza que vai definir a tua vida. Não é a palavra do médico que vai definir a sua vida. Não é a palavra do maligno que vai definir a sua vida. Não é esse momento que vai definir a sua vida, irmãos. Mas nós temos que ser como Ezequiel, que estava lá no vale dos ossos secos. E o Senhor disse para ele, fala, eles podem viver? E Ezequiel dá uma resposta sábia. Quem sabe é o Senhor. Se tu falar que pode, pode. Se tu falar que não pode, não pode. Então quem dá a palavra final nas nossas vidas, irmãos, é o Senhor. Amém? O cenário pode estar caótico. O cenário pode estar totalmente ao contrário do que você tem pensado ou imaginado. Mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. A última palavra não vem do vizinho, mas vem de Deus para a sua vida. Amém? Haverá resposta, irmão, para aqueles que perseveram. E eu quero trazer o sétimo ponto. O sétimo ponto, Jesus, o nosso Senhor, Ele nos ensina e Ele faz uma declaração. Olha que interessante, peçam. Ele diz, peçam, busquem, batam. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que, por que Ele fala peçam? E olha que está no presente, peçam. Sabe por quê? Porque quando Ele nos ensina a pedir, é porque Ele mostra que nós temos aonde recorrer. Eu tenho aonde recorrer, você tem aonde recorrer, então peçam. Peçam a Deus. Mas logo em seguida ele fala assim, busquem. Por que Ele fala busquem?
Porque o buscar envolve uma ação. Por isso que é oração. É orar e ter ação. Então peçam, ore. Busque, oração. Batam. O que é bater? Persevere. Insista. Não desista. Mantenha a sua fé. Deus vai mudar a história. Deus, Ele pode mudar a sua história. Deus pode mudar a história daquele que você tem orado. Então continue a bater, não desista. O que mais nós escutamos por aí é a tal da, isso aí eu já larguei de mão. Já cansei. Mas o Senhor está trazendo aqui essa noite, não desista. Continue a pedir, continue a buscar, continue a bater, persevere, insista. Aleluia. Aleluia, irmãos. Continue, irmãos. Continue batendo até ouvir a voz do Senhor. Continue a bater. Mesmo que as coisas não estão mudando. Porque foi como foi ministrado aqui, a tua oração, ela não vai mudar a Deus. Mas a tua oração muda em nós. A tua oração, ela traz o ponto de equilíbrio para o propósito de Deus. A oração, ela traz o alinhamento daquilo que Deus quer para a sua vida, por aquilo que você está buscando. É através da oração, irmãos, que há um alinhamento do céu e da terra. Busque a Deus, irmãos. Busque ao Senhor. Peçam, batam. Aleluia, Deus. E eu quero concluir, irmãos, essa mensagem. Aleluia. Aleluia. Na Bíblia, há vários exemplos de pessoas que demonstraram muita perseverança. Diante de provações, diante de dificuldades, diante de obstáculos impossíveis. Nós olhamos para a vida de Jó. Jó é a perseverança na dor. Jó, ele perdeu o filho, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu a sua saúde, mas a única coisa que ele não abandonou foi a sua fé. Nós olhamos para a vida de Noé, como nós falamos. É a perseverança na obediência. Noé, ele perseverou na obediência, construiu a sua arca durante décadas, sem ter visto uma gota de chuva. E ainda mais, recebendo zombaria. Eu olho para a vida de Abraão, perseverança na espera. Na espera de 25 anos para cumprir a promessa de Deus na vida dele. E mesmo se cercando de circunstâncias impossíveis. Mas ele manteve a sua perseverança. Moisés, ele teve a sua perseverança em seu chamado. Por 40 anos liderando um povo difícil. Por 40 anos, aquele povo murmurando, aquele povo apontando para ele, mas ele não deixava de interceder por aquele povo. Toda vez que o Senhor falava assim, eu vou pesar a mão, ele falava, não, espera aí. Eu olho para a vida de Davi. Davi, ele teve a perseverança no processo, irmãos. Davi, ele foi ungido para ser rei muito novo. Mas ele esperou, e mesmo ele sendo perseguido pelo próprio rei, ele perseverou no processo. Ele não deixou que os atalhos falassem mais alto. Ele manteve a sua perseverança no processo. Nós olhamos para a vida de Daniel, perseverança na fidelidade. Daniel, ele manteve a sua prática de oração, mesmo sendo apontado, ou até mesmo
Irmãos, até mesmo ele foi confrontado, mas ele não deixou de orar. Ele se manteve fiel à perseverança da fidelidade. Paulo, ele perseverou na sua missão, mesmo passando fome, naufrágio, picado pela cobra, mesmo ele passando por diversos problemas, ele foi perseverante na sua missão, ele não desanimou. E quando ele chegou ao final da sua missão, o que ele diz? Combati o bom combate. Combati o bom combate. Irmãos, nós precisamos entender que, seja qual for a perseverança, seja da dor, seja da obediência, seja da espera, seja do chamado, seja do processo, seja da fidelidade, ou seja da missão, todas elas têm como base a persistência na oração. A persistência na oração. Não vá dormir com fome. Você sabe aonde tem pão. Não vai dormir com fome se o teu espírito está com fome. Não durma com fome. Mas busque, irmãos. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Aleluia, Deus. A principal arma que nós temos é a oração. Não pare de orar. Não pare de interceder. Não pare de buscar o Senhor. Não pare. A palavra que o Senhor trouxe essa noite é a persistência em nossa principal arma contra o inimigo. E é por isso que ele tenta de todas as formas nos desanimar. Porque ele sabe que se nós usarmos essa arma, ela é infalível. Esse amigo, ele bateu até conseguir. E o Senhor Jesus está dizendo aqui essa noite, bata, continue a bater. A porta não abriu. Ele não está querendo dar o pão, mas continua batendo. Continua batendo. Porque nesse tempo, o Senhor está trabalhando em nós e através de nós. Amém, irmãos?